Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os vídeos para ajudar na divulgação do nosso projeto. Bom pessoal, hoje nós estamos com a segunda parte da aula 117 do nosso curso de Matemática Básica. Voltamos aí ao tema inequação do primeiro grau. E estamos trabalhando com sistemas de inequações do primeiro grau. E hoje, como eu comentei na última aula, na primeira parte desta aula, eu gostaria de trabalhar mais alguns exercícios envolvendo os sistemas de inequações do primeiro grau, para a gente reforçar bem esse conteúdo para vocês, tá bom? Bom pessoal, o nosso primeiro exercício da aula de hoje é este aqui. Considerando aí o nosso universo dentro dos números reais, resolver esse sisteminha aqui que diz o seguinte, que 2x menos 1 deve ser maior ou igual a 5 e ao mesmo tempo menos x menos 3 deve ser menor do que 0. Nós podemos aqui determinar que esta é a primeira condição a ser observada e esta é a segunda. Então nós temos que resolver as duas aí, né? No caso 2x menos 1 maior ou igual a 5. Daqui nós temos que 2x deve ser maior ou igual a 5 mais 1, né? Lembrando que esse menos 1 passa para o outro lado com sinal trocado, né? Portanto 2x é maior ou igual a 6. E agora o 2 passa dividindo, né? E, portanto, x é maior ou igual a 6 sobre 2. Não altera o sinal da desigualdade porque o 2 é positivo. E 6 dividido por 2 é 3. Portanto, x maior ou igual a 3. Essa é a nossa primeira condição. E a nossa segunda condição é menos x menos 3 menor do que 0. Daqui menos x é menor do que 3 positivo, pois esse menos 3 passa para o outro lado somando, né? E este menos 1, ele poderia passar dividindo, ou então nós podemos pensar aqui em multiplicar os dois membros da desigualdade aqui por menos 1. Quando nós multiplicamos por um valor negativo, né? Então o sinal da desigualdade ele é invertido. Portanto, menos x vai virar x e menor vai virar maior do que menos 3, ok? Então ficou x maior do que menos 3. A partir de então, quando nós resolvemos as duas inequações, nós temos que montar o varal aí, que é o conjunto dos eixos, né? Que nós vamos fazer a intersecção entre essas duas condições, pois num sistema subentende-se que esta condição e esta condição devem ser satisfeitas. Lembrando que nós estamos trabalhando apenas com sistemas com duas condições aqui, mas podem haver mais condições também. Bom, então a ideia, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter um eixo aqui para a condição 1, um eixo para a condição 2 e um eixo para a condição 1 e 2, tá ok? Hoje a condição 1 e 2 eu representei aqui através da intersecção, ou seja, essa condição e essa condição devem ser satisfeitas. Representei pela intersecção, embora isso seja um abuso de linguagem, já que, na verdade, nós temos aqui condições, né? Nós não podemos fazer uma intersecção entre condições, a intersecção entre conjuntos. Mas nós vamos entender essa primeira condição como determinando um conjunto de valores, né? E essa segunda condição também determinando um conjunto de valores. Por isso é nesse sentido que nós estamos trabalhando com a intersecção aqui, ou seja, as duas condições devem valer simultaneamente. Bom, então aqui nós temos menos 3 e 3. A primeira condição diz que x deve ser maior ou igual a 3. Então, pela primeira condição, nós temos esta representação aqui, maior ou igual, bola fechada, ok? E a segunda condição diz que x deve ser maior do que menos 3. E agora aqui ficou bola aberta, maior do que menos 3. Sempre que for maior, bola aberta. E aí a condição que nós queremos aqui é a intersecção entre as duas, né? Portanto, nós temos exatamente esta região aqui, né? E nós vamos representar com uma bola fechada aqui. Por que fechada? Porque aqui ela aparece e aqui também aparece. E é exatamente esta condição aqui. Portanto, aí nós temos o conjunto solução como sendo o seguinte. O conjunto 3 mais infinito, né? Esta é uma possível representação. Lembrando que o parênteses, pessoal, é equivalente ao colchete voltado para fora, né? Alguns materiais trabalham com o colchete voltado para fora. Eu costumo trabalhar com os parênteses aqui. Ou podemos também trabalhar com a notação aí descritiva de um conjunto, né? Que seria o seguinte, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, tá ok? Então esse é o conjunto solução. Então sempre que for pedido para resolver um sistema, esse tem que ser passado aí no final o conjunto solução, né?
Eu coloco as duas formas aqui para vocês entenderem melhor, tá? Mas isso aqui já valeria como resposta. Eu, particularmente, colocaria só isso aqui como resposta, né? Pois a notação por intervalo, ela acaba sendo mais objetiva em muitos casos aí, deixando mais clara a informação. Bom, mas pessoal, esse é o exercício aqui, exercício 2. Esse exercício, inclusive, ele caiu no vestibular FEI Mauá. Bom, então nós temos uma inequação que envolve essas duas condições aqui. Mas as inequações são um pouquinho mais complicadas, é o único diferencial aqui, tá ok? Então vamos atribuir aí esta condição, a condição 1, né? E esta condição é a condição 2. Então, vamos trabalhar primeiro com a condição 1 e diz o seguinte, que x sobre 3 menos x menos 2 sobre 5 é menor do que 2. Bom, quando nós temos inequações desse tipo, nós estudamos já em aulas anteriores de inequações do primeiro grau e também isso ajuda também as aulas de equações do primeiro grau, né? O ideal é nós conseguirmos eliminar esses denominadores aqui. Bom, uma ideia é nós tirarmos o MMC entre esses denominadores, né? E escrevermos sobre uma única fração, usarmos o mesmo denominador aqui e depois cancelarmos, né? O que equivaleria a multiplicar por aquele valor. Mas uma ideia também, né, que é equivalente, na verdade, é o seguinte, como o 3 e o 5, o MMC entre os dois é 15, né, pois o 3 e o 5 são primos entre si, e para isso, vejam a aula que fala de MMC e MDC, que fala de primalidade dos números, né, e nós definimos, né, o que são números primos entre si, o que não são números primos, né. Enfim, 3 e 5... o MMC é 15, então nós vamos multiplicar toda essa equação por 15, ok? Quando nós multiplicamos toda essa equação por 15, o sinal não se altera, por quê? Nós estamos multiplicando por um valor positivo. Bom, então multiplicando aqui por 15, 15 vai cancelar com 3, vai dar 5. Então nós temos 5x menos. 15 dividido por 5 vai dar 3, então eu vou escrever assim, 3x menos 2. Menor, 15 vezes 2, 30. Então nós multiplicamos todos os membros por 15 e eu já fui efetuando os cancelamentos aqui. 15 por 3, 5. 15 por 5, 3. Lembrando dos parênteses, que são importantes porque aparece esse sinal negativo aqui e depois nós vamos ter que fazer a distributiva aqui. Então tomar cuidado principalmente quando o sinal que aparece na frente de uma expressão é negativo. Bom, agora, vamos continuando aqui. É o seguinte, vamos fazer a distributiva aqui agora, né? Vamos ficar aqui com 5x menos 3x mais 6. Mais 6 porque menos 3 vezes menos 2, menos com menos é mais, 3 vezes 2 é 6. Menor do que 30. Uma inequação do primeiro grau. Deixamos tudo que possui x à esquerda e o que não possui x à direita. Então 30 menos 6. Mais 6 passa subtraindo do outro lado. 5x menos 3x, 2x. 30 menos 6, 24. Ok? O 2 ele passa dividindo, então nós temos x menor que 24 sobre 2, que é igual a 12. Pois bem, agora vamos trabalhar com a segunda condição. A segunda condição diz que 3x menos 6 sobre 4 é maior do que 0. Bom, aqui nós temos uma observação que é a seguinte. Como esta parte aqui, né, nós temos esse 3/4 aqui. Essa fração aqui, 3x menos 6 sobre 4, nós podemos enxergar como 3/4 vezes x menos 6, tá ok? Bom, mas essa fração 3/4 aqui, ela é positiva. Portanto, como nós queremos que esse produto seja positivo, necessariamente o x menos 6 deve ser positivo. Pois se o x menos 6 fosse negativo, nós teríamos um valor positivo, multiplicado por um valor negativo, teria que dar negativo. Portanto, essa conclusão aqui que nós temos é a seguinte, que x menos 6 ele deve ser também positivo. E daqui, levando um menos 6 para o outro lado, ficamos com x maior do que 6. Então temos esta condição, que é x menor do que 12, e x maior do que 6. Então nós representamos aqui através do varal. A primeira condição diz que x deve ser menor do que 12. Então, bola aberta aqui no 12, né? X menor do que 12. Segunda condição, x maior do que 6. Bola aberta aqui no 6, maior do que 6.
Então nós temos uma intersecção que é exatamente esta região aqui. E como aqui está a bola aberta, a intersecção ela subentende que o elemento tem que fazer parte nas duas, então aqui tem que ser bola aberta, ok? Porque esse elemento ele não faz parte da segunda condição. Da mesma forma, o 12 não faz parte da primeira condição. Então, né, tomar cuidado porque a intersecção é diferente de união, né? Na união basta que esteja em um dos dois. Na intersecção tem que estar nos dois. Então é exatamente este conjunto aqui, que é o conjunto que vai do 6 ao 12. Então a solução aqui, 6, 12, né? Nós podemos representar assim. Eu vou representar desta outra maneira apenas para vocês saberem que é a mesma coisa, tá? Então colchete voltado para fora é um símbolo alternativo aos parênteses, né? Eu prefiro usar os parênteses. Ou então podemos usar a notação descritiva, que é x pertence aos reais, tal que 6 é menor do que x, menor do que 12. Notem também, pessoal, que a maioria dos casos, aliás, os casos que nós fizemos, praticamente dava para nós fazermos até sem montarmos o varal, tá ok? Eu estou indicando montando sempre o varal, porque tem alguns casos que acaba complicando, então é importante vocês saberem fazer dessa forma. Mas veja, nós queremos os números que sejam menores do que 12 e maiores do que 6. Então, mentalmente, nós já percebemos que são exatamente os números que vão de 6 até 12, pois eles são maiores do que 6 e menores do que 12. Exatamente esse conjunto, tá ok? Então, mesmo sem montar o varal, em algumas situações, aliás, na maioria, pelo menos, que nós vemos aí no ensino médio, elas é perfeitamente possíveis até sem montar o varal. Bom, pessoal, um exercício parecido com o que nós trabalhamos na aula de ontem, aqui envolve uma dupla desigualdade aqui, né? Uma desigualdade em sequência, 2 menor ou igual a menos 3x mais 4, menor do que 7. Bom, como eu comentei, esse exercício, na verdade, é um sistema de inequações, pois nós podemos enxergar aqui menos 3x mais 4, ao mesmo tempo maior ou igual a 2 e menor do que 7. Ou seja, a expressão que está no meio aqui ela é maior ou igual a 2 e menor do que 7. Isso se reflete aqui num sistema exatamente. Agora, a ideia é o seguinte, quando nós temos uma expressão no meio e as expressões laterais aqui são simplesmente numéricas, não há necessidade de nós resolvermos dessa forma. Pode resolver também, tá? Como eu comentei ontem, mas nós podemos resolver diretamente. Como? Isolando x aqui neste meio. Bom, então a ideia é primeiro eliminar este 4 aqui, tá? Como temos mais 4, então eu vou subtrair 4 em todos os membros aí. Então menos 3x mais 4 menos 4, menor do que 7 menos 4. Então primeira coisa, subtrair 4 de todos os termos da inequação. 2 menos 4, menos 2, menor ou igual a menos 3x, porque 4 cancela com menos 4, sobra só menos 3x, menor do que 7 menos 4, que é 3. Agora, vem um detalhe aqui importante. No exercício de ontem, né, que nós fizemos na última aula, o elemento que estava aqui era positivo. Este coeficiente aqui era positivo. Então, quando nós dividíamos por ele, não tinha problema com o sinal da desigualdade. Agora, quando o coeficiente aqui é negativo, nós vamos dividir esta inequação aqui, toda ela, por menos 3, e isto vai alterar o sinal dessas desigualdades aqui. Então, nós vamos ficar com o seguinte, menos 2 dividido por menos 3, maior ou igual, tá ok? Menor ou igual vai virar maior ou igual, menos 3x dividido por menos 3, e o menor vai virar maior, 3 dividido por menos 3. Então nós dividimos tudo por um valor negativo, e com isso nós tivemos que inverter os sinais, tá? Então em vez de ler da forma menor ou igual, menor depois, ficou maior ou igual e maior, tá? Menos 2 sobre menos 3, 2 terços, menos com menos é mais, né? Maior ou igual, menos 3 sobre menos 3 dá 1, x, né? Maior, 3 sobre menos 3, menos 1. Então, x, ele é menor ou igual a 2 terços e maior do que menos 1. Na hora de escrevermos, nós escrevemos na ordem padrão aí, com o menos 1 antes, tá ok? Pois escrever a inequação desta forma, isso aqui, é equivalente, né, a nós enxergarmos assim, que menos 1 é menor do que x, que é menor ou igual a 2 terços, tá ok? Então nós podemos enxergar essa desigualdade primeiro com o menor, né? Então invertendo a maneira de nós enxergarmos, né?
essa maneira mais padrão que nós costumamos trabalhar aí, tá? Mas é importante também conseguir enxergar essa mesma informação aqui, ok? Bom, então vamos colocar o nosso conjunto de solução aí. Então, solução de menos 1 até 2/3, aberto em menos 1 e fechado em 2/3, ok? Bola fechada aqui, que nós podemos também escrever como x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, menor ou igual a 2/3, que é exatamente o que está escrito aqui, ok? Então, esse é mais um exemplo que nós demos aí. Bom, esse caso aqui agora, pessoal, é o seguinte, menos 1 menor do que 2x, menos 3 menor ou igual a x. Também é uma desigualdade dupla aí, né? E neste caso, nós também podemos ver, né, da seguinte forma, 2x menos 3 maior do que menos 1, e ao mesmo tempo 2x menos 3 é menor ou igual a x. Neste caso, pessoal, diferentemente do exercício anterior, esses termos aqui, este aqui é numérico, ok, menos 1, mas esse aqui é x, ok, não é numérico, é um valor que também depende de x. Então, nesse tipo de situação, é inviável nós queremos isolar direto o x aqui, porque esse x aparece aqui também. Vai ser difícil eliminar esse x daqui. Então, nós temos realmente que trabalhar dessa forma aqui. Então, neste caso, nós temos que trabalhar dessa forma, ok? Então, vamos dividir aqui esta equação em 1, esta na equação 1, e aí na equação 2, tá? Então, primeiro, 2x menos 3 é maior do que menos 1. Daqui vem 2x maior do que menos 1 mais 3. Ora, então 2x é maior do que 2, né? Menos 1 mais 3 é igual a 2. E aí o 2 passa dividindo, x maior do que 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, x é maior do que 1. Então essa primeira condição reflete aí x maior do que 1. E a segunda condição, temos 2x menos 3 menor ou igual a x. Trazemos x para a esquerda, né? 2x menos x, e levamos menos 3 para a direita com sinal trocado, né? 2x menos x é x, menor ou igual a 3. Então temos que x é maior do que 1, porém menor ou igual a 3. Esse é um caso que gostaria de deixar para vocês, se quiserem montar o varal, podem montar, mas veja, é o típico, né? Caso que eu comentei com vocês que é possível mentalmente já resolver, porque nós temos que x é maior do que 1, porém menor ou igual a 3. Né? Nós já podemos escrever direto aqui, ó, x maior do que 1 e menor ou igual a 3. Notem que é exatamente aquele conjunto, maior do que 1 e menor ou igual a 3, que nós também podemos escrever como x pertencente aos reais, tal que 1 menor do que x, menor ou igual a 3, tá ok? Então, nesse tipo de situação em que os termos que aparecem aqui nas extremidades não necessariamente são numéricos, então nós temos que fazer a divisão e aí fazer da maneira tradicional aí, tá ok? Poderia montar o varal aqui, como eu falei, vou deixar para vocês, caso vocês não entendam essa passagem aqui direto. Bom, pessoal, eu gostaria de abordar esse caso com vocês aqui, que é um caso extremo, que é interessante nós observarmos também que pode acontecer esse tipo de situação também. Então nós temos um sistema e a primeira inequação diz a seguinte, que 2x menos 6 é maior ou igual a 0. Resolvendo esta primeira inequação, vou deixar para vocês completarem os detalhes aqui, tá ok? Mas enfim, esse menos 6 vai passar para o outro lado como 6 e o 2 dividindo. Então nós vamos ter aqui x maior ou igual a 3. E pela segunda inequação nós temos o seguinte, 1 com menos 5 vai ficar 6. E o 3 dividindo fica x menor do que 2. Ora, se nós considerarmos aqui o 2 e aqui o 3, nós queremos que o seguinte, nós queremos que o x seja ao mesmo tempo menor do que 2 e ao mesmo tempo maior ou igual a 3. Bom, como é um sistema, nós queremos que o x esteja nesta região e nesta ao mesmo tempo. Ora, isso obviamente é impossível. Portanto, a solução desse sistema aqui, ela é um conjunto vazio. Né? Nós não temos um valor de x que seja ao mesmo tempo maior ou igual a 3 e menor do que 2. Então, existe essa possibilidade também quando nós resolvemos aí um sistema, tá ok?
que é não termos solução, tá ok? Solução, conjunto, solução, vazio. Bom, pessoal, nós trabalhamos bastante a parte de sistemas de inequações. Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com inequação produto e inequação quociente, que é um tema bastante importante também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!